Olá, queridos, boa noite, ou bom dia, boa tarde, depende da hora que você estiver assistindo este vídeo. Que bom que juntos podemos mais uma vez ler uma porção da palavra de Deus, mais uma vez falar com o Senhor, mais uma vez ouvir o Senhor falar conosco. A nossa oração nesta noite é que o Senhor fale ao seu coração, que o Espírito Santo do Senhor ministre ao seu coração, leve a palavra até o seu coração. Eu quero convidar você a orar neste momento, antes de nós lermos a palavra do Senhor, que hoje está no Evangelho de Mateus. Continuaremos no Evangelho de Mateus, capítulo 5, e hoje iremos ler os versículos 13 ao versículo 16. Vamos orar. Coloque diante do Senhor a sua necessidade, mas abra também seu coração para que o Senhor fale com você. Abra seu coração, abra sua mente, para que o Senhor ministre, fale a vontade dEle, os propósitos dEle para a sua vida. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, pelo teu cuidado, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Rogamos, Deus, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor continue a nos direcionar a cada dia, continue a nos dar sabedoria, Deus, vinda do Senhor. Rogamos, Pai, que o Senhor nos ajude a entender a vontade do Senhor e a colocá-la em prática, Pai, para que nós possamos realmente ser servos tementes e fiéis ao Senhor. Pai, obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. Colocamos nossas vidas, nossos filhos, nossos familiares em Tuas mãos. Pedimos, ó Pai, que o Senhor visite cada um, onde cada um estiver, Senhor, cada um nas suas necessidades, cada um nas suas lutas, cada um nos seus desafios, Deus. E nós clamamos em nome do Senhor Jesus, que o Teu Santo Espírito visite cada um, Deus, nesta noite. Pai, nós mais uma vez rogamos pela nossa nação, pelos nossos líderes, pelos nossos governantes, autoridades, ó Deus. Cumpra na vida desses homens e mulheres, Pai, o querer do Senhor, que eles possam entender, ó Deus, o porquê deles estarem no poder, o porquê deles serem autoridades da nossa nação. Deus, para que eles possam governar, Deus, para todos. Pai, rogamos ainda por esta pandemia, Senhor, graças ao Senhor está bem menos agora, mas ainda tantas vidas têm sido infectadas, tantas vidas ainda têm sido ceifadas, Deus. Nós rogamos por aqueles que estão enfermos, Pai, não só com o Covid, mas tantas outras enfermidades que têm assolado as pessoas. Nós clamamos o Teu bálsamo, a Tua cura, Deus, em nome de Jesus. Assim como clamamos a Deus pelo Teu socorro, assim como nós clamamos a Deus pelo Teu conforto e consolo por aqueles que estão enlutados, Pai. Leve paz a cada coração, Senhor. Visite cada um, ó Deus, visite os hospitais, os profissionais da saúde, ó Deus, demais profissionais, Pai. Visite cada um, Deus. Abram portas, ó Deus, tanta gente precisando de um emprego. E nós clamamos que o Senhor abra portas de empregos, ó Deus, para aqueles que estão necessitados. É no nome de Jesus, Pai, que nós pedimos, e nós sabemos que o Senhor tem poder e autoridade sobre todas as coisas. Então nós confiamos no Senhor e pedimos, Pai, que o Senhor intervenha em favor da nossa nação, assim como as demais nações. Pai, muito obrigado, é no nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém. Amados, Evangelho de Mateus, capítulo 5, versos 13 ao 16. Nós vamos observar que o Senhor Jesus vai usar dois elementos aqui comum do tempo deles, assim como é comum do nosso tempo. Quando a gente lê a palavra de Deus, quando a gente começa a estudar a palavra de Deus, a gente vê que o Senhor Jesus, em várias ocasiões, em muitos dos seus ensinamentos, dos seus sermões, das suas mensagens, ele usa elementos do dia a dia para que as pessoas entendessem, né, o que ele estava falando, as aplicações que ele fazia. E aqui não é diferente, aqui ele vai usar, né, vai falar sobre o sal e sobre a luz, sobre algo que
é comum, sempre foi comum e será comum, porque é algo que nós precisamos, é algo que nós utilizamos o tempo todo. Eu quero convidar você a ler comigo. Diz assim, Mateus capítulo 5, 13 ao 16. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-o no lugar apropriado, e assim ilumina todos que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam suas boas obras, e glorifiquem o Pai de vocês que estás no céu. Amém. Que a palavra do Senhor possa fazer diferença nas nossas vidas. Amados, como eu disse, o Senhor Jesus usa dois elementos naturais do dia a dia. E imagina só, ou a primeira questão, então, antes de nós imaginarmos qual a função do sal, qual a função da luz, qual a importância, e aí a gente deve imaginar qual a importância hoje, nos dias atuais, qual é a importância, né, do sal e qual é a importância da luz. Agora imagine só comigo, pense comigo, há mais ou menos 2.000 anos atrás, 1.900 anos atrás, 1.500 anos atrás, aqui, né, quase 2.000 anos atrás, né, onde não havia geladeira, onde não havia as mordomias de hoje, né, para guardar os alimentos, e muito menos a luz, né, igual nós temos hoje, ou nós podemos utilizar hoje. Imagina então a importância do sal e a importância, né, de uma lamparina. Quem já morou na roça aí, ou quem é mais antigo, mais vivido, né, não antigo, mais experiente, talvez saiba o que eu estou falando, né, a importância de uma lamparina acesa, de uma vela acesa, o quanto isso traz luminosidade, quanto isso traz claridade para a nossa vida, para o nosso dia a dia, ou para aquilo que nós iremos fazer. Então nós podemos pensar que, né, o sal tinha uma grande importância na época, né, onde as pessoas não tinham geladeira para guardar suas caças, né, suas pescas, diferente de hoje, né, tudo enfia na geladeira, tudo está congelado, mas na época não. Então nós podemos dizer que a função primária do sal era conservar, né, não deixar que o alimento ou que determinada coisa se estragasse. Hoje talvez hoje a função primária do sal seja dar gosto, dar tempero, mas na época a função primária do sal era conservar, né? Não deixar que o alimento se estragasse, conservar a vida longa, vamos dizer assim, do alimento. Mas também o sal tem a função de dar gosto, né, de temperar, trazer sabor aos alimentos. Então o sal tem basicamente duas funções, vamos dizer, sabemos que tem tantas outras, mas duas principais funções. A primeira, a função de conservar ou de preservar para que não se estrague. Outra função importante é de temperar, de dar sabor, de dar gosto. Então, amados, Jesus, depois de ter falado sobre o Sermão do Monte, sobre as bem-aventuranças, a qual nós lemos, né? Passamos aqui uma por uma, terminamos na última quinta-feira. Agora ele vai dizer que aquelas pessoas que estavam ouvindo ele, os seus discípulos, os seus seguidores, precisavam de ser sal e precisavam de ser luz.
Eles precisavam de fazer a diferença, né? Precisamos entender que o sal e a luz fazia e faz toda a diferença na vida da pessoa. Naquela época o sal então era primordial, a luz também, em tempo de escuridão. Então, amados, nós como igreja do Senhor, nós servos do Senhor, temos como função conservar, ou seja, não deixar que as pessoas se percam, não deixar que os valores da palavra de Deus se percam. Então nós precisamos, nós como servos do Senhor, nós temos a função de conservar a palavra de Deus, de permanecer esta verdade, fazer com que esta verdade seja conservada de geração a geração, passe de geração em geração, e também de conservar, né, para que as pessoas não se percam neste mundo tenebroso. Então, amados, também precisamos de dar tempero, de dar sabor ao mundo. E o texto diz que os seguidores são o sal da terra, mas diz que se o sal perdeu o sabor, se o sal perdeu o gosto, ele não serve para mais nada, a não ser lançado fora, pisado pelos homens. Então, amados, a palavra de Deus diz para nós que aquele que tem a palavra de Deus precisa de dar sabor a este mundo. Aquele que tem a palavra de Deus precisa de conservar, né, esta palavra, precisa de fazer com que esta palavra chegue até as pessoas, para que as pessoas também sejam conservadas, né, do mal, do pecado, vamos dizer assim. Então nós também precisamos de dar sabor, nós precisamos de dar tempero a este mundo com a palavra de Deus. E é interessante que, tratando-se de tempero, tratando-se de comida, nós entendemos que precisa de ser na medida certa, na orientação certa. Se você pegar uma pessoa que não sabe cozinhar, que não tem experiência, né, com cozinha, vamos dizer assim, ou ele vai fazer sem tempero, ou ele vai fazer com muito tempero. Dificilmente ele vai acertar de primeira. Uma comida salgada é ruim e uma comida sem sal também é ruim. Então nós temos a obrigação, vamos dizer assim, a responsabilidade de dar tempero, de dar sabor a este mundo, para que as pessoas sejam temperadas pela palavra de Deus, né? Nós não precisamos ter excesso, não precisamos ser, né, agir com excessos, usar coisas que não estão no nosso conhecimento, usar coisas que não cabe a nós. Nós não precisamos agir com fanatismo religioso, com religiosidade acima de qualquer coisa. Nós precisamos de temperar na medida certa, mas nós precisamos de usar esse tempero, porque o texto diz que se o sal perdeu o tempero, ele não serve para nada. Trazendo para mim, trazendo para você, nós podemos dizer então, queridos, que se nós não temos temperado este mundo, se você ainda não é sal da terra, se você ainda não tem salgado, se você ainda não tem conservado, se você ainda não tem dado tempero a este mundo, você não serve para nada. Não é eu que estou dizendo. A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus diz o seguinte para os seus discípulos: vocês são o sal da terra. Vocês, meus discípulos, meus seguidores, igreja do Senhor, vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o sabor, como restaurar? Não tem como restaurar se o sal perder o sabor. Não servirá para mais nada, exceto para ser jogado fora. Então, queridos, temos temperado, temos preservado a palavra de Deus, temos preservado a verdade de Deus, temos dado tempero a este mundo tão destemperado a qual nós vivemos, a este mundo tão sem sabor a qual nós temos vivido, amados. Temos vivido tempos difíceis, tempos de muita religiosidade, tempos de muitas igrejas,
mas tempo assim de uma falta de tempero, de uma falta de sabor do povo de Deus, pelo menos daqueles que se dizem povo de Deus, uma falta de conservação da palavra de Deus, da verdade de Deus, que, quando nós começamos a analisar, a olhar para a palavra de Deus, a gente começa a ver o quanto as pessoas não têm sido sal da terra, o quanto as pessoas não têm utilizado, desta palavra para preservar vidas que têm sido perdidas. Amados, que eu e você, que nós possamos realmente ser sal da terra e que nós possamos ser também o segundo item, como eu disse, são dois elementos aqui preciosíssimos que não faltam no nosso dia a dia e nem pode faltar: sal e luz. Então, primeiro ele diz, Senhor Jesus diz que nós somos os seus discípulos, são o sal da terra. Não é um sal, é o sal. O único que pode conservar, que pode temperar, que pode trazer sabor, trazer alegria, trazer conforto, é a igreja do Senhor. O segundo elemento está no versículo 14, que ele diz, vocês são a luz do mundo. E aí ele diz que não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ou seja, onde a luz, ela vai refletir, não tem como esconder. Se vocês construir uma cidade, se você viajar à noite, pelas madrugadas, aí nesses lugares mais distantes, escuro, a gente começa a ver de longe, os reflexos de luz, onde há cidadezinhas, casas. Por quê? Porque a luz brilha em meio às trevas, a luz brilha em meio à escuridão. Então o Senhor Jesus diz, além de ser sal, além de temperar, além de conservar, além de dar sabor a este mundo, vocês também precisam de ser luz para esse mundo, vocês precisam de trazer luminosidade, vocês precisam trazer luz para a vida das pessoas, porque não se pode esconder a luz. E aí ele diz uma palavra aqui que talvez é pouco conhecido nos nossos dias, no versículo 15, que ele diz que também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha, ou se você, depende da tradução, são outras palavras, essa aqui é uma tradução mais atual, e ao contrário, coloca essa candeia ou coloca essa lamparina, coloca essa luz, num lugar onde, vai brilhar, onde todos que estão na casa vai ser iluminado por essa luz. Então você não pega a luz que você tem na sua casa e coloca ela debaixo da cama. Imagina, ela vai clarear o quê? E aí o Senhor Jesus está dizendo exatamente a função da luz, então é semelhante à função do sal. Semelhante no sentido de que dá importância. Assim como o sal traz sabor, assim como o sal conserva, a luz evita a escuridão. A luz, evita, que você tropece. A luz pode evitar que você caia. Quem já morou na roça, em especial, sabe a importância da luz, ou sabe o que é caminhar na escuridão. Amados, a luz evita então você de errar o caminho. A luz vai evitar que você pise em coisas desnecessárias na sua caminhada ou caia em buraco. O Salmo 119, versículo 105, o salmista diz que a tua palavra é luz ou lâmpada, luz para os meus pés e lâmpada para o meu caminho. Então significa que a palavra do Senhor é luz para nossas vidas. E nós que temos a palavra do Senhor, nós que conhecemos um pouco da palavra do Senhor, nós que já entregamos a nossa vida nas mãos do Senhor, queridos, precisamos de ser luz para esse mundo em trevas. O mundo a qual nós vivemos é um mundo em trevas. Trevas causada pelo pecado, trevas causado pelo
maior adversário que nós temos. Então, o texto é bem claro que vocês, além de ser sal da terra, vocês também são luz do mundo, e que se não pode esconder a luz, então a sua luz precisa de brilhar. Você não acende uma luz para escondê-la debaixo de uma vasilha. Então você tem uma função principal, que é iluminar as pessoas ao seu redor. Que nós realmente possamos ser luz da nossa nação. Que nós possamos ser luz nos nossos lares, que nós possamos ser luz nos nossos bairros, mediante nossos vizinhos, mediante nossos amigos, nossos familiares, que você possa ser luz do Senhor onde você estiver. E aí, para a gente encerrar, a pergunta que fica é: você já tem o sal? Você já tem o tempero do Senhor na sua vida? Porque, queridos, essa palavra aqui é para aqueles que já foram temperados pelo Senhor, aqueles que já foram iluminados pelo Senhor. Então, uma pergunta é: você já tem o tempero, o sal do Senhor na sua vida? Você já anda na luz do Senhor? O Senhor Jesus, várias passagens, ele vai dizer que ele é a luz do mundo. Ou seja, ele veio para trazer luminosidade ao mundo que está ou estava em trevas. E eu e você, nós, Igreja do Senhor, nós somos sal da terra e luz do mundo. Não é porque eu estou dizendo, ou porque qualquer outra pessoa diz, porque o Senhor Jesus disse no Sermão do Monte para os seus seguidores: vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. Mas o sal precisa de ser usado na função a qual ele foi criado para ser usado. A luz precisa ser usada na função a qual ela foi criada. Ele diz no versículo 16 que assim brilha a luz de vocês diante dos homens, diante das pessoas. Para quê? Então, amados, preste atenção. Ser sal da terra e luz do mundo não é para mim, para minha glória, e nem para a sua glória. Não é para mim se gloriar, ou você. Diz aqui que é para que as pessoas vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Então o Senhor Jesus deixa claro que ser sal da terra e luz do mundo é para que o nome de Deus seja glorificado. Quando você é sal da terra, quando você é luz onde você está automaticamente glorificando o nome de Deus, fazendo com que o nome de Deus seja conhecido em meio às pessoas, fazendo com que pessoas saiam das trevas e venham para a luz, pessoas saiam do amargor e sejam temperados com o tempero do Senhor, que é a palavra de Deus. Esta é a palavra que eu queria deixar para nós nesta noite. Se você ainda não tem esse sal na sua vida, se você ainda não tem essa luz na sua vida, eu quero convidar você, desafiar a você a pedir o Senhor para entrar na sua vida, mudar a sua história, para você entregar a sua vida nas mãos do Senhor. Queridos, ser sal da terra e luz do mundo, para que nós possamos refletir a glória de Deus, não a nossa glória, não o nosso conhecimento, porque nós não temos glória, nós não temos conhecimento. O único que é digno de toda a honra e de toda a glória chama-se Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E o Senhor Jesus diz aqui, que assim brilha a luz de vocês, para que as pessoas vejam a luz, para que as pessoas saibam que vocês são servos de Deus, para que o Pai de vocês seja glorificado através da vida de vocês. Então, queridos, essa é a nossa função como igreja do Senhor, como pessoas do Senhor, ser sal da terra e luz do mundo. Que você possa temperar este mundo tão amargo, tantas amarguras. Então, nesse tempo, quantas coisas ruins as pessoas têm vivido, quantas trevas, quanta escuridão, e nós fomos chamados
para ser sal da terra e luz do mundo. Lembramos que se o sal não tem sabor e a luz estiver apagada, de que ela serve? Se o sal perdeu o sabor, se a luz não estiver brilhando, não serve para nada. Que a palavra de Deus possa fazer a diferença nas nossas vidas. Que nós possamos entender que o Senhor está nos chamando, que o Senhor nos chamou, melhor dizendo, para sermos representantes dele aqui nesta terra. Por mais que somos falhos, por mais que erramos tantas vezes, mas o Senhor nos conhece. E o próprio Senhor Jesus disse que nós seremos ou seríamos sal da terra e luz do mundo. Então que o sal do Senhor possa estar na sua vida, temperando a sua vida, conservando a sua vida das coisas ruins, guardando a sua vida para que não se perca, para que não se estrague. Que a luz do Senhor possa iluminar o seu caminho para que você não tropece, para que você não caia, para que você não caia nos buracos que a vida coloca na nossa caminhada. E que você seja luz do Senhor para outras vidas. Que você seja sal para este mundo, para este tempo, em especial para este tempo. Pai, nos ajude a cada dia. Nos dê, Senhor, direção. Que a tua palavra, Deus, que a tua santa palavra, Deus, faça diferença nas nossas vidas. Que nós possamos entender, ó Deus, de uma forma simples e objetiva, qual é a nossa função, qual é o nosso papel, o que o Senhor espera de nós. Acabamos de ler aqui, ó Deus, uma mensagem simples, uma palavra simples que o Senhor Jesus deu aos seus discípulos, mas objetiva, que tem a função, ó Deus, de fazer toda a diferença na vida das pessoas, de iluminar o caminho, de trazer luminosidade, de tirar das trevas para aqueles que estão em trevas, de ser sal, ó Deus, de conservar, de dar tempero, de dar sabor. Pai, que nós também possamos ser sal da terra e luz do mundo. Se há alguém, ó Deus, que está ouvindo esta mensagem, que ainda não tem essa certeza, que ainda não tem esta convicção, em nome do Senhor Jesus, Pai, que o teu Santo Espírito toque neste coração, toque nesta vida, para que haja uma transformação, para que ela passe a ser sal da terra, para que ela passe a ser luz do mundo. E só há um jeito, Pai, de ser sal da terra e luz do mundo. É crendo no Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador das nossas vidas. É entregando a nossa vida nas mãos do Senhor, no controle do Senhor. Pai, dá uma noite de paz, uma noite de descanso a cada um de nós, renove as nossas forças. Tire de nós, ó Deus, todo desânimo, tire de nós, ó Deus, tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Tire de nós, ó Deus, tudo aquilo que tem impedido a termos uma vida de comunhão com o Senhor, uma vida, Deus, de intimidade, de relacionamento com o Senhor. Pai, como as coisas desse tempo têm nos tirado, Pai, o privilégio de servir ao Senhor com alegria, com fidelidade. Quantas vezes nós temos perdido nosso tempo, Pai, gastado nosso tempo nas coisas deste mundo e não temos investido, ó Deus, o nosso tempo no relacionamento com o Senhor, no relacionamento uns para com os outros. Pai, nos ajude como igreja do Senhor, que a luz do Senhor possa brilhar através de nós, que possamos realmente, ó Deus, trazer tempero, trazer sabor para a vida das pessoas ao nosso redor. Pai, dá uma noite de paz, uma noite de descanso, renova nossas forças, Deus. É no nome santo de Jesus que oramos e agradecemos. Amém. Queridos, uma noite de paz a todos, um restante de semana abençoada e até a próxima quinta-feira, se assim o Senhor permitir. Que a graça do Senhor, que as misericórdias do Senhor estejam sobre nós, não só hoje, mas todos os dias da nossa caminhada. Um grande abraço, fique na paz do Senhor.